acredito que muitos de vocês devem talvez ter estranhado o título, né? Liderança espiritual. Mas eu te digo que liderança espiritual não é algo que seja tão difícil assim da gente entender no nosso dia a dia. Porque dá a impressão, né, liderança espiritual é alguém que precisa ser muito religioso, ou alguém que precisa ter um conhecimento diferente. Olha, eu digo que não é nada disso. É simplesmente a nossa atitude de nós estarmos conscientes sobre quem nós somos, né? E porque, assim, tudo que nós precisamos saber já nos foi dito desde a época dos grandes pensadores gregos, né? Então, por falar nisso, foi quando eu estava preparando, pensando a respeito, né, da apresentação de hoje, para todos nós juntos, e isso aqui não é verdades absolutas, né? Nós estamos um diálogo que eu gostaria de ouvi-los mais no final, mas eu trouxe aqui 2 mitos que eu acho, pelo menos para mim, sempre fizeram muito sentido, né? E nos tempos atuais, né, ou quando está se falando numa liderança para os tempos atuais, enfim, né? Quando a gente vai buscar o que já foi nos dito lá no passado, e olha, é bem passado isso, né? Porque são os pensadores da Grécia. Mas eu gostei, e por isso eu trouxe, para nós pensarmos a respeito, o enigma da esfinge. Vocês lembram disso, né? Todos nós já estudamos, lemos, ouvimos falar, né, do enigma da esfinge. E nos tempos atuais, é tanto desafio que nós temos, que esses desafios chegam para nós e nos dizem, né, olha, me decifra, senão eu te devoro. Então, cada vez que eu tenho um desafio pela frente, é esse pensamento que me vem, né? Pô, eu vou ter que decifrar esse desafio, porque ele é uma esfinge, senão vai me devorar, né? Então, o que a esfinge dizia para os viajantes, né? Fazia uma pergunta bem simples, que era assim: o que de dia tem 4 pés, o que quer dizer, de manhã tem 4 pés, ao meio-dia tem 2 pés e à noite tem 3 pés. Então, claro, nós estamos falando de liderança, de autoconhecimento, autodesenvolvimento. Bom, a resposta é que é o homem, né? Somos nós. Porque quando, na nossa infância, quando somos bebês, né, nós temos 4 pés ao engatinhar. Adultos, nós temos 2 pernas, 2 pés. E, na velhice, né, nós temos 3, porque nós temos as 2 pernas e temos uma bengala. Então, o que a esfinge queria é que respondessem a resposta curta e simples: é o homem, né, o ser humano. Os que não tinham essa resposta, a esfinge devorava, né? Depois, o segundo mito que eu acho muito importante, que é de Platão, que é o mito da caverna. E esse eu acho que nós estamos até hoje vivendo em cavernas, em várias situações, em vários momentos. Nós vivemos numa ilusão. Nós achamos que aquilo que nós estamos vendo é o real. Sinceramente, eu creio que o grande desafio da esfinge para esse século XXI, para todos nós, quase 8 bilhões de pessoas nesse planeta, é de nós olharmos a vida na sua amplitude. Quem realmente nós somos, né? E ao nós termos
quem realmente nós somos, né? A gente sai da caverna, sabe? Isso para mim, eu analiso e cada vez que eu analiso mais, estudo mais, me aprofundo mais, eu vejo que só quando a gente tem uma visão ampliada sobre nós mesmos, quem realmente nós somos, aí nós saímos da caverna, tá? Porque eu acredito que tem uma frase do querido gauchinho, né, poeta Mário Quintana, que ele disse: a vida é o dever, quer dizer, é o homework, que nós trouxemos para fazer em casa. Então, a vida é um homework que nós trouxemos para fazer em casa, né? Então, e aí, linkando essa frase, tem uma outra frase que eu uso muito, não basta nós fazermos um planejamento de carreira, nós temos que ampliar nossa visão. O mais importante é fazermos um planejamento existencial. E dentro desse planejamento, está o planejamento de carreira. Mas tem muito mais coisas dentro desse planejamento existencial, né? Do meu 1 ano aos 100 anos, que é mais ou menos o período que a gente passa aqui, né? O que eu faço? Qual é o propósito dessa minha vida? E quando se fala em propósito, gente, o propósito é da nossa alma, porque a vida pertence à nossa alma. O propósito não pertence ao meu mental. Quando eu tenho essa visão ampliada, né? O propósito é da alma. Como eu vou atingir a esse propósito da alma? Aí são os objetivos, é o planejamento que eu faço da minha vida aqui, né? Bom, aí vocês podem dizer, tá, Maria Helena, mas e como é que eu sei qual é o propósito da minha alma? Porque é uma jornada que cada um de nós necessita fazer, se quiser, né? Tudo é livre-arbítrio, né? Se quiser entrar nessa jornada para ter uma visão ampliada de quem realmente nós somos, por que estamos aqui, para que estamos aqui, né? E como vamos fazer para melhor termos resultados qualitativos nessa jornada que se chama vida, que o Mário Quintana diz que é o homework, né, que nós viemos fazer aqui, o dever de casa, né? Então, dentro disso tudo, né, eu preparei alguns slides, assim, eu preparei até pensando em mim, porque a minha memória é visual. Então, eu acho que quando se tem uma memória visual, se nós enxergarmos os conceitos por escrito, nos facilita, né, muito mais, né? Bem, antes de eu entrar no slide, hoje, né, nesse século XXI, é pedido muita coisa para essa pessoa que supostamente é um líder e que senta naquela cadeira de liderança, né? É pedido muita coisa. Ele precisa ser um super-homem para poder atender tudo isso, né? Eu, às vezes, até me digo, né? Por exemplo, assim, da ONG, que eu fundei, a ONG Parceiros Voluntários, né? Eu me considerava a liderança da organização, mas eu não cuidava da parte de gestão, porque muitas vezes nós temos um ótimo gestor, maravilhoso gestor, mas eu não diria que ele é um líder. Ele é um ótimo gestor. Tu não encontrarias um gestor melhor a não ser aquele.
mas não significa que ele seja um líder. E a recíproca é verdadeira. Às vezes eu tenho um líder maravilhoso, mas que não é tão bom gestor. Porque na minha concepção, é igual um maestro. O maestro tem que saber, tem que ter um ouvido maravilhoso, tem que saber conduzir aquelas pessoas todas da sua orquestra. A orquestra tem que dar um show. Agora, eu não posso pedir para o maestro que ele entenda da bilheteria. Eu não posso pedir para o maestro que ele entenda do uniforme do pessoal da equipe da orquestra. Eu não posso pedir para o maestro que ele cuide. Ele pode cuidar, ajudar na afinação dos instrumentos, mas não pode cuidar da qualidade dos instrumentos. Então, isso a gente passa para qualquer outra coisa que tenha uma criação dentro de nós, né? Um músico, enfim, por aí afora. Quando tu estás, tu és responsável pelo propósito macro, mas não o propósito de metas, né? O propósito real do porquê eu estou com esse negócio, porque essas pessoas estão aqui comigo, é um propósito de alma. Aí, talvez, eu tenha que delegar a parte de gestão para um ótimo gestor e nós fazermos uma boa dobradinha, uma boa dupla, tá? Acredito assim, né? Porque se nós olharmos assim, vamos pegar só a última sigla que aparece, que está agora em evidência, ESG, ESG, né? Que eu acredito que tenha substituído a RSE, Responsabilidade Social das Empresas, né? Mas é tanta sigla, ESG, RSE, ODS, é tanta sigla que esse suposto líder tem que cuidar de atender todos esses stakeholders, que ele não dá conta sozinho. Ele não é o super-homem. E aí eu acho que entra essa visão ampliada de nós mesmos. É sabermos até onde vamos, e ambos são importantíssimos nos tempos atuais, o líder e o gestor, ambos maravilhosos, indispensáveis nos tempos atuais, mas um líder não cuida só da parte intramuros. O líder, ele tem que cuidar da intramuros e extramuros. Por aí a gente vê. Eu não depositaria todas as minhas fichas numa pessoa só, de jeito nenhum. Ele tem que ter uma dobradinha de um ótimo gestor para pensarem juntos, né? Eu acho que tudo começa nesse pequeno núcleo chamado eu, né? Se eu tenho isso dentro de mim, eu vou estar sendo guiado por valores maiores. Se eu estiver dentro da minha família, se eu estiver com meus amigos, se eu estiver dentro da empresa, se eu estiver na política, se eu estiver no governo, aonde quer que eu esteja, são esses valores que vão me guiar, né? E esses valores são os meus valores internos. E quando eles estão despertos, mostra realmente o verdadeiro valor nosso. E ao nós sabermos quais são os nossos verdadeiros valores, e torna a dizer, eles não estão no mental, eles não estão fora, eles estão dentro de nós. São os valores da nossa alma, o propósito da nossa alma. Quando nós conhecemos, aí nós nos tornamos mais ativos socialmente e vamos ser transformadores do mundo ao nosso redor, né? Bem, baseado nisso, aí a gente pode perguntar, mas quais são esses valores, verdadeiros valores da alma? Aí vamos para ver o próximo slide, que é a visão ampliada de nós mesmos, né?
Então, essa visão ampliada nos demonstra, e aí, gente, eu não vou para o lado de religião nenhuma, crença nenhuma, porque cada um tem livre-arbítrio e vai usar as suas crenças, né, por onde transita o seu caminhar, a sua jornada, tá? Mas, de qualquer maneira, eu acredito que nós somos um ser, e um ser com uma visão cósmica. Então, é algo maior, que é a nossa alma. Ela é cósmica, né? E aí, essa alma escolhe vir para fazer um dever de casa, como diz o Mário Quintana, e escolhe o planeta Terra, né? Então, aqui no planeta Terra, nós somos chamados de humanos. Então, ser humano, esse humano tem N países no planeta, mas vamos colocar aqui nosso país, Brasil, escolhemos nascer nesse país, então somos um cidadão brasileiro. Então vejam só, daquela energia imensa, cósmica, nós já estamos nos afunilando nesse triângulo invertido, porque da energia cósmica nós viemos para um planeta, dentro desse planeta, num país, e dentro desse país, numa família. Tá? E aí, aqui começam as nossas escolhas, de profissão, de tudo. Tá? Então, os primeiros ali, o ser humano, cidadão e indivíduo dentro de uma família, nós estamos falando no verbo ser, né? Porque nós não tivemos ingerência sobre aquilo. Foi aquela nossa energia cósmica que fez todas essas escolhas. Agora, dentro dessa família, que nos deu um sobrenome, nós começamos a fazer escolhas. Então, nós passamos a falar no verbo ter. Tá? Então, vê que os primeiros é o verbo ser, e aí nós somos todos iguais, com a mesma origem cósmica. Quando nos tornamos um indivíduo, com um sobrenome, e aí começam nossas escolhas, começa as nossas diferenciações, porque o verbo ter é que nos diferencia, né? E também é o verbo ter, o verbo fazer, que por intermédio da profissão nós podemos fazer as escolhas que serão os objetivos para o atingimento do propósito da nossa alma. E aqui, então, como o nosso mental, ele entra, né? E trabalha em conjunto com a alma. Quando esses dois estão bem unidos, alma e mental, nós conseguimos fazer entregas de resultados qualitativos maravilhosos, maravilhosos. Porque a nossa alma intui para o nosso mental, porque ali está um conhecimento no mental, e o mental organiza tudo isso dentro de processos, dentro de projetos, enfim, todas as ferramentas que existem, que são imensas, que o nosso mental domina, e as nossas mãos executam e entregam, né? Então, esses três estando muito unidos, a proposta da alma, com o saber do nosso mental e com o fazer das nossas mãos, nós entregamos resultados maravilhosos. E aí, nós partiríamos para uma outra coisa, agora o próximo slide, que é capital social. Eu espero que vocês estejam percebendo
o fio condutor que existe desde o primeiro, os valores internos da pessoa, esses valores macros que eu mostrei ali, começando, que nós temos que nos perceber como uma energia muito maior do que realmente nós estamos aqui. E aí nós vamos, quando nós entendemos isso tudo, nós vamos para uma coisa na prática, que é esse capital social que o Robert Putnam já falava há décadas atrás e que possui 4 dimensões e que aí estão os nossos relacionamentos, tá? E também o capital social, além de ser de indivíduo para indivíduo, ele é com as nossas comunidades, com a nossa sociedade, com o nosso país, tá? Porque nós temos vários capitais, nós temos o capital humano, o capital intelectual, o capital natural, que são as riquezas que o país tem. Enfim, nós temos muitos capitais, né? E dentre eles, 2, eu acredito que sejam os mais importantes, o capital humano e o capital social, né? Porque esse capital social, ele passa por 4 dimensões. E essas 4 dimensões são: quais são os valores éticos dominantes em uma sociedade? E aqui a gente também pode fazer esse mesmo exercício. Quais são os valores éticos dominantes dentro da minha família? Quais são os valores éticos dominantes dentro da minha empresa? Quais são os valores éticos dominantes no meu grupo de amigos? Porque ali a gente já tem muita informação em que se pode colocar um olhar de melhoramentos, né? Então, quais são os valores éticos dominantes de uma sociedade, né? Qual é a capacidade associativa que uma sociedade tem? E ali, gente, eu repito, esse exercício em todos aqueles momentos que eu falei, dentro dos nossos amigos, da nossa família, da nossa empresa, da nossa comunidade e no macro, na nossa sociedade. Qual é a capacidade associativa que nós temos? Que grau de confiança de seus cidadãos, quer dizer, entre todos nós, qual é o grau de confiança do cidadão em relação à coisa pública, né? E a consciência cívica de nós termos nascido dentro desse país por uma escolha daquela energia, né? Da nossa alma, né? Então vejam que tudo isso aqui que eu estou falando é algo que está dentro daquele dito da esfinge, né? Decifra-me ou eu te devoro. Porque tudo isso aqui, ele é muito maior do que só o nosso mental. Ele é muito maior do que o nosso fazer. Por consequência, é muito maior do que todas as ferramentas e instrumentos que nós temos à nossa disposição, né? E aí, eu iria para assim, para desafiar todos vocês, ou provocar todos vocês, até para me dizer, Maria Helena é maluca, Maria Helena é idealista, sonhadora demais, né? Mas, gente, para o século XXI, para a era de Aquários que nós estamos, que não é uma era de mudanças, mas sim mudou a era, porque antes era de peixes e agora era de aquários é a era da espiritualidade. E espiritualidade é isso, nós estamos conscientes quem nós somos e como eu pratico quando eu estou consciente, como eu pratico isso no dia a dia, tá? Então, para provocar um pouquinho mais vocês, eu vou para o slide seguinte, que é de uma consciência espiritual. E aí tem um livro muito bom, que eu me baseio muito, né, que é acho que muitos já devem conhecer, da Dana Zohar,
que se chama inteligência espiritual, né? Porque aí eu fiz esse quadro, né? Porque a última parte que é dela, que é o espiritual, né? Mas eu fiz um comparativo, né? Do nosso QI, que é o intelectual, e olha que a gente fala do QI, da nossa inteligência, desde 1905. Só em 1995, quer dizer, 90 anos depois, Daniel Goleman nos trouxe o quociente emocional, a inteligência emocional. E aí, em 2000, a Dana Zohar nos trouxe o quociente espiritual, né? Então, nenhum é mais importante que o outro. Os três juntos é que nos demonstram quem nós somos. Mas tem que ser os três juntos, gente. Porque só o nosso racional, que é a inteligência, o QI de inteligência, só o racional, ele é lógico e ele é pautado em regras, né? Eu diria assim, ele é o processo da era industrial que nos trouxe os processos, né? Ele é o processo. Se faz assim, 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 assim. Então não tem margem, não tem espaço para sonhar ali dentro, né? O emocional, ele já nos diz, ele é emotivo, ele é um pensamento associativo, ele reconhece padrões, então não é o processo rígido de regras, ele reconhece padrões, e ele é afetado por hábitos, tá? Então, não é só o processo, mas é hábitos, né? E aí vem essa grande expansão da inteligência espiritual, e aqui, então, que a gente pode se deliciar e usar o nosso livre-arbítrio, né? Que é esse que nos dá a capacidade de insights, nos traz um pensamento criativo, ele é formulador e revogador de regras, ele contextualiza, extrai sentido e transforma. Quer dizer, a nossa inteligência espiritual, ele vive em cima de sentidos, de significados, de propósitos, tá? E aí a gente busca nos outros dois a execução disso, né? Os três juntos é que nos fazem. E os três juntos têm, os dois primeiros vão buscar a sua força maior no terceiro. Agora, para o fazer, para demonstrar na prática, esse terceiro, que é o QS, o quociente espiritual, nós precisamos dos dois primeiros, tá? Então, essa é a expansão, a ampliação do nosso olhar, de quem realmente nós somos, tá? E aí eu trago o último slide, então, que é o significado do nosso trabalho. Nós podemos olhar o nosso trabalho apenas como um emprego, né? É para a nossa sobrevivência, ele é curtíssimo prazo, porque a cada 30 dias, né, eu recebo o meu salário, então ele é um emprego para minha sobrevivência, minhas necessidades físicas, né? Ou eu posso olhar o meu trabalho como uma carreira, né? Bom, essa carreira me dá uma segurança a longo prazo, né? Me dá status, me dá conforto, eu tenho minhas necessidades físicas, emocionais, mentais atendidas, né? Mas aí que eu acho que a expansão da nossa consciência, a ampliação de quem nós somos, olharmos o nosso trabalho como uma missão, né? Uma missão da nossa alma. Claro que isso se nós escolhemos bem o nosso trabalho, né?
se ele nos dá uma satisfação e se ele mostra que ele está servindo para o atingimento do propósito da nossa alma. Então, se eu olho esse meu trabalho como uma missão, que é uma paixão interior, a intuição me diz que eu estou bem, aí essa intuição me traz criatividade, me traz uma realização pessoal, né? Evidencia o significado, e aí ele é eterno, tá? Então, eu não vou ficar numa organização só, numa empresa só, ou uma organização de terceiro setor, não importa. Trabalho é trabalho, aonde quer que eu esteja. Não que eu precise ficar lá a vida inteira, não, mas o trabalho, aonde eu oferecer o meu trabalho, ele vai ter sempre esse significado de realização de uma coisa maior. E aí eu vou ser inteligente, né? Para me sentir bem, eu vou procurar os lugares que me dão um retorno, porque tem um significado para mim, tá? Então, vocês notam que esses 5 slides que eu apresentei, a gente sempre acaba falando no espiritual, né? Todos eles. Eu diria, a gente deveria começar pelo espiritual, né? Mas a gente começa sempre pelo material, né? E depois a gente vai para o espiritual. E aí que porque nós temos as 3 consciências, né? A consciência individual, a consciência coletiva e a consciência espiritual. A gente sempre olha e incluímos, né, essa consciência maior. E eu torno a dizer, esse é o enigma da esfinge, de nós sabermos, de nós querermos incluir esse nível de espiritualidade na prática, ser o nosso dia a dia, termos essa nossa visão ampliada quem nós somos, incluindo a tudo e a todos, né? Do verbo ser, somos, né? Isso eu acho que é o grande... nós sairmos da caverna, né? Irmos para a luz, né? E claro, quando no primeiro momento que a gente vai para a luz, aquilo ofusca, aquilo acha que é uma coisa maluca, que é uma coisa difícil, que eu nunca vou conseguir, né? Mas depois a gente vai se acostumando com a luz, vai buscando mais situações parecidas, a gente vê que tem um retorno imenso para o nosso espiritual, porque a nossa alma vai provocando sincronicidades, as coisas vão nos sendo facilitadas e a gente vê que tem um amparo muito grande quando nós temos essa intuição forte, acreditamos nela, escutamos a alma, e para isso nós temos que silenciar o nosso mental, nós temos que ter um silêncio silencioso e não um silêncio ruidoso para nós escutarmos, né? Quando nós escutarmos a expressão assim, ó, novo normal, que nós reflitamos muito se nós queremos continuar nesse novo normal, que é a caverna, ou queremos vir para um novo novo. E o novo novo é expandirmos a nossa consciência, é incluirmos quem realmente nós somos. Normal é uma repetição, né? E eu acho que a gente tem que querer um novo novo para nós entrarmos nessa era de aquários, né? Realmente com tudo, né?
como palavras, assim, para ficarmos refletindo, são 3 palavras, eu acho, talvez 4, mas 3 palavras eu uso muito, né. Assim, medo, desapego e confiança. E para esses tempos todos que nós estamos vivendo e para nós entrarmos no novo, nós não podemos ter medo. Medo de desapegar, tá. Muita coisa nos foi útil até agora, e muita coisa continuará sendo útil, mas talvez com uma roupagem nova, né. Se eu tenho medo de desapegar, eu não vou ter confiança, né, não vou ter confiança. E sabe a coisa que mais nós somos apegados? Não é a pessoas, não é a situações, o que nós somos muito apegados são as nossas ideias. As ideias, gente, as minhas ideias são as verdadeiras. O meu grupo é que está certo, outro grupo está errado. O que eu penso é que é verdade, quando na verdade, gente, a verdade não está com ninguém. A verdade está um pedacinho com cada um dos 8 bilhões de habitantes desse planeta, cada um tem um pedacinho. Só quando nós conseguimos nos unir é que a verdade prevalecerá, porque aí é um quebra-cabeça, cada um vai entrar com o seu pedacinho da verdade, e aí nós teremos uma verdade maior, tá? Então, eu diria medo, que é o oposto ao amor, porque quando entra o medo, o amor se apaga, a luz se apaga. Então, o oposto do amor não é o ódio, é o medo. O medo abre a porta para todas as energias não positivas. Então, medo, desapego, confiança são as palavras que nós temos que analisar bem como nós estamos com elas. E aí tem que ter honestidade, porque é nós que vamos analisá-las para nós mesmos, né? Não tem alguém que vá poder nos dizer, olha, aqui tu estás assim, ali tu estás assado, o teu índice é esse, o teu índice é aquele. Gente, é eu comigo mesmo, a minha alma com o meu mental, né? É que tem que ter essa conversa muito séria, né? Finalizando, eu ontem à noite assisti um filme que mexe com a cabeça da gente. É um filme curto, mas se chama Guerra Interior. Eu assisti no YouTube. É um filme completo, Guerra Interior, e que ali mostra as conversas entre o nosso mental, entre a nossa vontade, entre a nossa consciência, entre o nosso emocional. É um filme, assim, maluco, né? A gente tem que prestar atenção nele, mas, olha, a gente passa a conhecer a gente mesmo, né? E, finalizando, eu diria a frase do Victor Hugo, né? Nada detém a força de uma ideia cujo tempo chegou. E eu diria, nada detém a força da nossa consciência, de nós nos olharmos com essa visão ampliada, porque o tempo chegou, o tempo chegou. A era de Aquários vai nos empurrar. Ou nós vamos, ou nós vamos. Ou nós vamos pelo amor, ou vamos pela dor. Ai, gente, vamos ser inteligentes, vamos todos nos unir e vamos pelo amor. Ai, vai ser tão bom para todos nós, tá? Então, nada detém a força de uma ideia ou de uma situação cujo tempo chegou, tá? É isso que eu queria deixar, essas reflexões. Vocês me perdoem se eu fui muito na corrida, tudo isso, mas lá no meu canal do YouTube, que se chama Travessia, eu tenho um vídeo de 20 minutos sobre cada slide desse, e sobre outros conceitos que eu falo, sempre com esse enfoque, né, de autodesenvolvimento nosso, com um olhar de ampliação da nossa consciência sobre nós mesmos.
E é isso, gente. Eu espero ter acrescentado alguma coisa para todos nós e que consigamos todos nós fazer uma travessia, com mais, eu não vou dizer com certeza, né, de chegarmos do outro lado, mas com fazermos essa travessia sabendo que nós temos quem nos apoie fortemente, que é a sabedoria da nossa alma. Essa está sempre à nossa disposição. Basta nós procurá-la, basta nós silenciarmos para atingi-la, que ela se mostre na sua amplitude, na sua plenitude, tá? Beijos no coração de todos.